começa com esse famoso sermão, né, que é o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, tá? Esse sermão, ele tem, eu nem coloquei ali, eu só coloquei resumidamente Nossa Senhora da Ajuda, Bahia, 1640, mas é importante ler o texto de apresentação que, repito, o Vieira elaborou para todos os sermões, exatamente porque o Vieira sabia da importância do contexto, da situação enunciativa. Então, o sermão é um ato de fala, é uma pregação que pressupõe uma interação entre o orador e a plateia. Então, o Vieira era muito atento em relação a isso, e aí ele coloca no início do texto: na igreja de Nossa Senhora da Ajuda, da cidade da Bahia, com o Santíssimo Sacramento exposto, sendo este o último de 15 dias, nos quais, em todas as igrejas da mesma cidade, se tinham feito sucessivamente as mesmas deprecações, anos de 1640. Então, é um contexto histórico bastante premente, porque a cidade estava à beira da invasão holandesa. Então, esse é um sermão que seria, assim, o último, depois de vários outros que foram pregados em várias igrejas naquele período em que os holandeses estavam chegando. E isso é importante. É interessante mencionar que o Vieira, quando era muito jovem, ele escreveu, ele vivenciou a primeira invasão holandesa. E o Vieira escreveu sobre isso. O Vieira ainda nem era formado, ele estava ainda estudando no colégio dos jesuítas, mas como ele era um excelente aluno em latim, o diretor do colégio atribuiu a ele a função de escrever a carta ânua. A carta ânua, ou carta anual, é uma carta que todos os colégios, de todas as missões jesuíticas espalhadas pelo mundo, tinham essa função de escrever essa carta. Isso tinha a ver com a própria concepção dos jesuítas, da Sociedade de Jesus, que todas as missões espalhadas pelo mundo deveriam mandar informações anualmente para Roma. Essas informações eram colhidas e elas eram, dependendo do interesse, distribuídas para as outras missões, para que todos soubessem o que acontecia em todos os lugares. Então, era assim uma rede internacional de informação impressionante, 1600 e tanto, porque isso era espalhado. E essas cartas fizeram algum sucesso, inclusive editorialmente, algumas foram publicadas. Porque imaginem a curiosidade para um europeu saber o que acontecia na missão lá na região amazônica. O Vieira tem cartas em que ele conta expedições pelo Rio Amazonas. Então, o Vieira, por que eu estou dizendo isso? O Vieira, então, ele vivenciou a invasão holandesa, a primeira, em 1624, e ele, em 1626, muito jovem, lembrando que o Vieira nasceu em 1608, ele escreveu, ele foi encarregado pelo diretor lá do colégio de escrever essa carta ânua, que é uma relação anual e que, na verdade, foi uma carta biânua, porque ele escreveu de 1624 até 26, porque, por conta da invasão, eles não conseguiram enviar antes. Nessa carta ânua, que ela é muito curiosa, uma carta muito longa, é uma carta bem extensa, ela é muito curiosa porque o Vieira conta a invasão holandesa. Ele conta como os holandeses invadiram as igrejas, destruíram as imagens, beberam vinho no cálice. Então, ele conta, e aqui, no sermão, de certo modo, ele recupera
como prognóstico que vai acontecer caso eles consigam invadir o que ele já havia vivenciado alguns anos antes. Então é muito curioso ler esse sermão fazendo paralelo com essa carta Ânua, em que ele está contando o relato da invasão dos holandeses, como os índios ajudaram a resistência, e, enfim, é muito interessante a carta Ânua por conta disso. Agora, voltando então para esse sermão, tudo isso por conta da contextualização inicial. Para quem está chegando agora, eu estou começando, né? Eu estava só contextualizando com a carta Ânua. Então, tudo isso por causa do momento histórico, daquela premência. Os holandeses estão aí, chegando para invadir. Já estavam em Pernambuco, estão chegando na Bahia. Então, é esse clima de urgência que estava acontecendo. E aí a gente tem o conceito predicável, né, que é o texto que nós já vimos extraído das Escrituras, que é o texto que vai funcionar como mote, a partir do qual o sermão vai ser desdobrado. Então, esse trecho é sempre muito importante. Por vezes ele é um trecho pequenininho, como a semente é a palavra de Deus, como nós vimos no sermão da 60ª, por vezes é um trecho um pouquinho mais longo. Esse, inclusive, está aqui na edição em latim, e eu estou dando aí a tradução: desperta, porque dormes, Senhor, acorda, não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Tá? Então, é um texto forte, é um texto de evocação a Deus e, de certo modo, esse tom de evocação, esse tom forte, esse tom muito patético, vai ser mantido ao longo do texto. Tá? Então, como eu já falei inicialmente, eu retomo o contexto de emissão do sermão. Foi esse contexto de aflição extrema perante a situação bélica, o confronto com os holandeses que já dominavam Pernambuco. Eles estão aí, estão chegando, né? E a gente precisa fazer alguma coisa. Então, como é que a gente vai conseguir resistir? Aí ele apela a Deus para fazer uma intervenção e impedir que isso aconteça. A comparação central que move o sermão é entre os portugueses e os hereges. Esses que ele chama hereges são os holandeses por antonomasia. Então, quando a gente vê hereges, são os holandeses. Tá? Então, ele vai fazer esse contraponto o tempo todo. A questão central que move o sermão não é possível que hereges vençam uma batalha contra um povo católico, os portugueses. Não é possível que os portugueses percam a terra que eles descobriram, na qual eles trabalharam, prepararam muita coisa para espalhar a palavra de Deus, e aí vêm os hereges e tomem conta disso tudo. Não é justo que Deus deixe que isso aconteça. Então, assim, essa é a tese central que o sermão está trabalhando. Esse sermão tem também um aspecto muito interessante. De certo modo, ele se aproxima do sermão de Santo Antônio aos Peixes, porque ele também constitui um diálogo encenado, tá? Um diálogo encenado cujo destinatário é Deus e não o auditório. Então, assim como no sermão de Santo Antônio aos Peixes, ele abandona o auditório empírico que estava ali dos homens e se dirige supostamente aos peixes, mas a gente sabe que ele está se dirigindo aos homens. Aqui ele se dirige a Deus. Então, é como se ele tentasse persuadir o próprio Deus de vir em defesa dos portugueses. Tá? Então, tem esse gesto extremo de persuasão do próprio Deus, e o Vieira vai extrair todas as consequências dessa proposta, no mínimo, estranha, né? Então, na verdade, o destinatário é Deus e não o auditório. A natureza antropomórfica de Deus, que no final do sermão vai aparecer com a figura de Jesus Cristo. Tá?
Então, ele vai, no final, encenar a figura de Jesus Cristo, porque ele vai precisar apelar como apelo supremo para piedade filial, tá? Então, ele vai ter que apelar para o amor do filho à sua mãe, para que ele não deixe que os holandeses invadam a Bahia, tá? Então, o efeito patético, que é muito intenso nesse texto, ele vai decorrer desse confronto entre o pregador e o Deus oferecido em espetáculo auditório. Então, ele vai encenar esse diálogo, tá? E outra coisa importante neste sermão especificamente é que há a exploração de um grande leque de afetos. Ele passa por uma série de afetos diferentes nos diferentes momentos do sermão. Súplica, ele faz uma censura, ele faz crítica ao próprio Deus, carinho, conselho, ameaça, quase blasfêmia. O Vieira também é uma estratégia que ele usa bastante. Parece que ele vai atravessar a fronteira da blasfêmia, coisa que ele nunca faz, mas ele quase chega como uma técnica persuasiva mesmo, porque é uma intensificação. E ele vai a um absurdo que isso provoca espanto e surpresa no auditório, que é uma forma de atrair a atenção, tá? Então, o Vieira vai usar isso, como, por exemplo, ele vai dizer no magnífico sermão de Nossa Senhora do Ó, que o útero de Maria é maior do que o próprio Deus, porque o conteve, tá? Então, assim, ele chega nesse limite quase, né, do absurdo, do excesso, mas com a argumentação ele vai mostrando como ele está muito colado na própria ortodoxia católica, tá? Então ele flexibiliza, mas ele volta. Então, Deus é o juiz a quem se dirige o advogado de defesa, que vai ser ele. Então, esse é um sermão também que tem toda uma questão muito interessante da retórica, porque a gente sabe que a retórica, ela veio dessa sistematização de técnicas que tem muito a ver com o contexto jurídico. Então, ele vai funcionar ali como advogado de defesa, se dirigindo a Deus como o juiz que vai dar a decisão final. Por isso, ele vai usar uma série de estratégias persuasivas, né, de convencimento mesmo, né? Bom, então, a proposta é continuar acompanhando a própria estrutura do texto. Os sermões do Vieira são divididos em partes que são numeradas nas edições por algarismo, na primeira edição, e as outras mantiveram em algarismos romanos, tá? Essas partes são variáveis, dependendo, enfim, de cada texto, então não há um número fixo, tá? E a gente tem sempre o primeiro tópico, que seria o exórdio, que é a introdução ao texto, que é extremamente importante, a gente sabe disso, em termos retóricos, e quando a gente escreve um texto, no início, é na introdução que a gente busca captar a benevolência do leitor, atrair o leitor para o texto, né? E aí há o uso de recursos patéticos, de recursos que exploram essas emoções para puxar o interesse do leitor. Então, assim, eu estou pressupondo que, na medida do possível, vocês já leram o texto, né? E aí a gente tem nesse primeiro passo do sermão esse contraponto entre as felicidades passadas e as desgraças presentes do povo português, né? Então, é como se ele fizesse um breve histórico, o que fomos e o que somos hoje. Então, o nome português, que já foi tão conceituado, que já foi tão elevado, e a afronta do herege. Então, o herege ousar invadir um território português é uma afronta. E com isso, caso essa afronta se consume, caso isso ocorra,
isso vai levar ao próprio desprezo do gentio. Então, todo o trabalho que é feito pelos missionários, pelos colonizadores com os selvagens, vai por terra abaixo, vai por água abaixo, caso essa invasão aconteça, né? Então, ele vai usando vários argumentos que a gente não vai reler aqui agora, mas também ele vai fazer um contraponto entre a mudança dos diferentes reis no comando da monarquia portuguesa e o mesmo rei, que é Deus, que vivenciou isso tudo, que acompanhou isso tudo. Então, são os argumentos iniciais que ele vai empregar. E aí o Vieira, de certo modo, vai usar uma caução, coisa que ele faz sempre que ele vai num passo de argumentação mais ousado, mais atrevido, mais forte, ele pega a caução de algum texto bíblico, de algum autor, que já fez isso no seu texto, portanto, baseando-me nele, eu vou fazer o mesmo. Então, na verdade, ele pega o exemplo de Davi, piedosamente atrevido contra Deus, que faz essas queixas das desatenções de sua misericórdia e providência. E aí o Vieira vai fazer a análise da traça. Traça significa estratégia, artimanha, né? Então, Vieira vai examinar essa traça do profeta para render a piedade de Deus. Então, ele se baseia em Davi, na estratégia que Davi usou para obter a piedade de Deus, e ele tenta trabalhar na mesma intensidade, tá? E aí ele diz: não hei de pregar hoje ao povo, não hei de falar com os homens, mais alto hão de subir as minhas palavras ou as minhas vozes, a vosso peito divino se há de dirigir todo o sermão. Então, ele se inspira em Davi para se dirigir ao próprio Deus, tá? E aí ele termina, na verdade, ele tem, o último remédio do qual ele lança mão, porque, na verdade, eles já tentaram tudo e não conseguiram impedir a invasão. Aí ele usa o último remédio, porque também tentaram, quer dizer, ele vai falar dos últimos 15 dias, né, na abertura do sermão, muitos pregadores pregaram em missas diferentes, pedindo a Deus que faça alguma coisa, e nada foi feito. Então, ele é como se fosse o último remédio, né? E eu cito o texto: todos esses dias se cansaram debalde, em vão, os oradores evangélicos em pregar penitência aos homens. Então, é pedir que os homens sejam penitentes como uma forma de obter a benevolência de Deus. E pois eles não converteram, não funcionou, não deu certo, quero eu, Senhor, converter-vos a vós. Vejam que frase forte. Ele se propõe a converter o próprio Deus. Tão presumido venho de vossa misericórdia, Deus meu, que ainda que nós somos os pecadores, vós haveis de ser o arrependido. Vejam a inversão, que provoca espanto e maravilha. Quer dizer, os homens pecam e Deus tem que se arrepender. Tem que se arrepender de não ter feito nada para impedir a invasão holandesa. Então, há uma inversão muito curiosa, que é produtora de maravilha, de espanto, muito estimado, espanto e maravilha, na poética e na retórica do século XVII. Marino dizia: do poeta o fim, a maravilha. Ou seja, a finalidade última do poeta é maravilhar, é encantar, é surpreender, é o espanto. O que provoca espanto atrai. Então, tem toda o Baltasar Graciano, Agudeza e Arte de Engenho, que é uma perspectiva muito importante do século XVII, ele vai falar sobre isso. Então, a maravilha é uma forma de atrair, de captar o interesse, e outra forma de captar o interesse também é a suspensão. Deixar em suspenso alguma coisa, provocar uma dúvida, e aí, com isso, o ouvinte quer acompanhar para resolver aquela questão, aquela dúvida. O Vieira vai usar muito. Nós vimos
na última vez, como o Vieira é movido por perguntas, ele vai fazendo perguntas no sermão da 60ª, por exemplo, onde está a causa? Então, é como se fosse assim, uma pergunta que fica em aberto e o sermão inteiro vai desdobrando possibilidades até chegar à resposta definitiva. Então, são estratégias de captar a atenção de quem está ouvindo, né? A gente tem que sempre lembrar que o contexto inicial era majoritariamente oral. Claro, a gente tem hoje só o texto escrito, mas texto escrito no qual todo esse impulso primeiro de oralidade está ali transcrito por ele. Ok? Tudo bem? Lembrando que tem que gravar. Boa tarde a todos. Só um detalhe, né, que como ele é um bom retórico, né, talvez o maior retórico que nós conhecemos, não só nesse sermão, mas nesse especificamente, ele faz de Deus o interlocutor, né? Quer dizer, não há nenhum entrave entre ele e Deus, mas porque também. E capta essa, talvez, conversão de Deus, né, para ele próprio e para a plateia, que, obviamente, está surpreendida da ousadia de um pregador se referir a Deus tão intimamente, né? Quer dizer, isso, para mim, é o maior ganho desse sermão. Quer dizer, quando você humaniza Deus e que a plateia se sente, bom, se ele pode falar assim, eu também penso assim, poxa, Deus está sendo demais aqui com a gente, né? Quer dizer, isso é que eu acho genial, né? Uhum. E aí você mantém a presença e a atenção da plateia o tempo inteiro, né? Você tocou no ponto crucial, porque como ele humaniza, ele quase que se coloca no mesmo plano. Com isso, ele pode reclamar, ele pode dizer que... Então, é quase que como Deus fica ali um ouvinte do sermão dele, e aí ele vai converter, assim como ele converte a plateia, ele pretende converter o próprio Deus. Então, é a partir desse processo que ele antropomorfiza e aproxima, né? Mas sempre com caução do profeta que já fez isso. Está no limite. Está no limite. Está no limite. Mas... Exatamente. Pudesse fazer alguma... falhar. Exatamente. Mas o Davi... Exato. Mas Davi já foi piedosamente atrevido, então ele já abriu o caminho, ele está seguindo o caminho aberto por Davi, pelo profeta, então tudo bem, né? Ele não é o primeiro a fazer isso. Então, é importante nesses momentos de ousadia a caução. E aí vem o texto bíblico, né, no qual ele vai se amparando, né? Nós é que não entendemos porque Deus não intervém e permite a invasão. Não é que Deus esteja pecando, cometendo uma falha, se omitindo, enfim. Nós é que não compreendemos os caminhos divinos. Mas sim. Aí aqui não. É outra lógica. É outra lógica porque, na verdade, é a lógica extrema, é o último gesto, é o último remédio, como ele vai dizer, é o desespero. É o desespero. É um desespero, é um gesto extremo, né? Que, na verdade, é um gesto que também, de certo modo, porque a questão também era provocar efeito nos ouvintes concretos que estavam ali, porque já estavam desanimados, com medo do que ia acontecer. Também é uma forma de você insuflar resistência, né? Porque o auditório sempre é duplo, como no sermão de Santo Antônio aos Peixes. Ele está simulando que está falando com Deus, mas na prática ele também está falando com os homens. Então também tem esse objetivo pragmático de insuflar uma resistência, né? E é como se ele se encenasse como o advogado de defesa do povo que estava ali ouvindo, bem sucedido na sua argumentação, então vai dar tudo certo, né? Ele vai convencer e vai dar tudo certo. E aí, o Vieira faz isso por vezes, ele usa
o lugar em que ele se encontra, né? Então, era a Nossa Senhora da Ajuda, era a igreja. Então, na casa da Nossa Senhora da Ajuda, que devemos esperar com maior confiança, senão que nos ajudeis. Não hei de pedir pedindo, como seria o usual, né, em relação a Deus, senão protestando e argumentando, pois esta é a licença e a liberdade que tem quem não pede favor, senão justiça. É muito ousado. É muito ousado. É muito ousado. Então, assim, eu retirei algumas partes dessa argumentação para a gente perceber como é, assim, muito bem costurada. É um primor argumentativo. Não deixa brecha para recusa. É como se ele não deixasse brecha para que Deus recusasse esse auxílio. E aí ele vai mais para o final, né, da argumentação. De fato, não é um pedido. Né? Não é um pedido, é quase uma ordem. E aí ele justifica a ousadia. Aí é o golpe de mestre final. A causa, Senhor. Então, essa causa da invasão ou não invasão é mais vossa do que nossa. E como venho a requerer por parte de vossa honra, veja a inversão que ele faz. Ele aí vira um advogado não só do povo lá da Bahia, que estava prestes a ser invadido, mas é como se ele fosse também um advogado do próprio Deus. Ele está defendendo os interesses do próprio Deus. Então, como venho a requerer por parte de vossa honra e glória, e pelo crédito de vosso nome, razão é que peça só razão, justo é que peça só justiça. Vejam como ele explora a linguagem de uma forma extremamente persuasiva. Sobre este pressuposto, vos hei de arguir, vos hei de argumentar, vos hei de convencer. Não será esta a primeira vez em que sofrestes semelhantes excessos a quem advoga por vossa causa. Aí a inversão se completa. Então, ele é um advogado em defesa da causa de Deus. Como é que Deus vai negar? Né? Então, ele faz essa torção logo no exórdio, torção que justifica tudo que ele pode vir a falar, todas as ousadias que virão. Tá? Aí ele entra no tópico 2, que vai destacar a dificuldade da causa. Né? É uma causa difícil que o advogado está se empenhando em ganhar. Dificuldade da causa é argumentar com Deus e convencê-lo com razões. Tá? Aí ele vai sempre misturar os dois campos. Argumentamos sim, mas de vós para vós. Apelamos sim, mas de Deus para Deus. De Deus justo para Deus misericordioso. Essa é a estratégia discursiva. Ele vai pegar dois aspectos de Deus, o Deus da justiça e o Deus da misericórdia. Então, assim, os portugueses erraram, merecem um castigo, mas Deus é misericordioso. Então, pode perdoar os males que os portugueses fizeram, razão pela qual eles merecem um castigo. A invasão pode ser lida como um castigo de Deus, mas como Deus é misericordioso e como os portugueses estão arrependidos, e ele está ali como representante para pedir esse perdão, a misericórdia, pela justiça eles mereciam ser punidos, mas a misericórdia vai ser mais forte, eles vão ser perdoados e, portanto, não haverá invasão. A lógica é essa. Tá? Então, ele se dirige a Deus, nessa bipolaridade de Deus, né? Misericórdia e justiça, e ele vai usar isso como uma estratégia argumentativa. É realmente brilhante. É uma estratégia argumentativa muito bem feita. Os advogados deviam ler Vieira, porque é uma fonte de argumentação. Aliás, a retórica, né? Tem nessa nova retomada, né, dos estudos retóricos nos últimos anos, tem uma parte forte da área do direito que está estudando
essa teoria da argumentação e até a própria retórica antiga. Porque exatamente, exato, essa questão não sei se vocês assistiram ao filme recente, Anatomia de uma Queda, que é um filme que tem toda uma parte jurídica, também é incrível como estratégia de argumentação. Então, assim, aqui a gente tem como você trabalhar com uma causa quase que impossível. E como é que ele consegue estrategicamente lidar com essa causa tão difícil. Então, essa é uma aula de estratégia argumentativa, né? Então, mas o tempo todo ele está se baseando nos textos bíblicos, essa caução da qual ele precisa para poder justificar as ousadias, né? Seguirei as pisadas sólidas. Exemplo, Moisés e a ira divina. E aí ele diz, muita razão tenho eu logo, Deus meu, de esperar que a vez de sair deste sermão arrependido. É muito forte. Vai se arrepender de quê? De alguma coisa que fez errada, né? De alguma coisa errada, que foi deixar que os holandeses chegassem até esse ponto, deixar que eles já tivessem invadido Pernambuco. Pois sois o mesmo que éreis, e não menos amigo agora que nos tempos passados de vosso nome. Amigo de vosso nome. Então, deixar a invasão é um malefício não para os portugueses, mas para o nome de Deus. E esse vai ser um dos pontos centrais do argumento. Se os hereges vencerem, isso afeta a credibilidade do nome de Deus, porque, principalmente, o que vão pensar os selvagens, como ele vai dizer, se os hereges vencerem, Deus está privilegiando os hereges e não os portugueses. Então, ele coloca tudo na questão do nome de Deus. E é por aí que Deus tem que entrar nessa guerra de alguma maneira. Tá? E aí tem um momento em que vai ter esse tipo de estratégia, né, da sermocinácio, que é uma encenação, né? O Vieira gosta muito de fazer isso, né? Ele vai encenar, dar voz ao contrário, dar voz ao inimigo, colocá-lo em cena para derrubar o argumento dele. Então, ele vai que diga o herege que Deus está holandês. Claro, se eles conseguem vencer, o herege pode dizer, Deus é holandês, está defendendo os holandeses. Que dirá o índio inconstante, a quem falta a pia afeição da nossa fé, que dirá o etíope boçal significa que não tem conhecimento, que não tem o estudo, que apenas foi molhado com a água do batismo sem mais doutrina, porque era o que acontecia, né, quando os africanos chegavam, eram batizados, mas sem que fossem doutrinados, beberão o erro pelos olhos. Então, eles vão ver a vitória dos hereges e vão pensar que os hereges são os privilegiados de Deus. Então o argumento é esse. E aí ele traz o contra-argumento. Como é possível que se ponha a vossa majestade irada contra estes nós, né, fidelíssimos servos, e favoreça a parte dos infiéis, dos excomungados, dos ímpios? Aí, exemplo de Jó e a interpelação a Deus. Parece-vos bem, Senhor? Parece-vos bem isto? Que a mim, que sou vosso servo, me oprimais e aflijais, e aos ímpios, aos inimigos vossos, os favoreçais e ajudeis? Então, essa é a questão central. Tá? Deus não pode favorecer os inimigos, os hereges. Então, tópico 3. Aí ele vai esmiuçando a argumentação. Lembrando que é uma característica que a gente viu no sermão da 60ª, esse sermão que lança as bases de uma certa
estrutura do sermão, né, que ele vai especificar, por isso que ele é colocado como o prólogo, né? A gente já viu que o Vieira diz que o sermão deve ter um só assunto, um só tema. E a gente percebe isso na estrutura do texto. Ele vai mostrando várias facetas da mesma questão, ele vai desdobrando a mesma questão, mas ele não se afasta do ponto central. Então, no tópico 3, a questão é fazer Deus pensar, fazer uma ponderação. Considerai a quem tirais as terras do Brasil e a quem as dais. Ou seja, se os holandeses conseguirem invadir, as terras da América estarão sendo tiradas dos portugueses e dadas aos hereges. E aí ele começa a fazer essa ponderação, tá? Aí ele começa a se revoltar. Fizemos tudo para agora perder, e aí vem a argumentação intensificadora. Para que abrimos os mares nunca dantes navegados? E aí, Camões direto, né? Para que descobrimos as regiões e os climas não conhecidos? E depois de tantos perigos, depois de tantas desgraças, depois de tantas e tão lastimosas mortes, que as terras que assim ganhamos, as hajamos de perder assim? Quanto melhor nos fora nunca conseguir nem tentar tais empresas. Então vejam o ápice do patético. Tantas batalhas, tantas mortes, tantas lutas para perder tudo, melhor teria sido não ter feito nada disso. Então, ele tá jogando com o nome e com a fama do povo português também, com toda a questão dos descobrimentos. Aí vem o tópico 3, ele vai trabalhar com o exemplo de Josué, e aí tem esse trecho em que o Vieira vai trabalhar com sarcasmo e ironia, que é um dos afetos, naquele leque amplo de afetos que ele vai explorar nesse sermão. Vejam esse trecho. E ele está interpelando o próprio Deus. Se determináveis dar estas mesmas terras aos piratas de Holanda, por que lhes não destes enquanto eram agrestes e incultas, se não agora? Porque os portugueses já estavam ali, desde o século anterior, tentando colonizar e trazer cultivo de terra e cultura, imposição de cultura. Então, por que não deixa as terras logo para os piratas de Holanda lá atrás? Tantos serviços vos tem feito esta gente pervertida e apóstata, que nos mandastes primeiro cá por seus aposentadores, para lhe lavrarmos as terras, para lhe edificarmos as cidades, e depois de cultivadas e enriquecidas, lhas entregardes? Vejam a intensidade do argumento e da ironia. Então, os holandeses são tão queridos por Deus, que Deus mandou os portugueses virem na frente, prepararem o terreno, produzirem uma civilização ali para depois entregar de bandeja para os piratas de Holanda, que iam chegar depois, sem ter tido trabalho, sem ter tido as perdas, as doenças, as mortes. Vejam a argumentação que ele... Sim. Aí vem a ameaça. Mas só digo e lembro a vossa majestade, senhor, que estes mesmos que agora desfavoreceis e lançais de vós, pode ser que os queirais algum dia e não os tenhais. Aí a chantagem final. Um dia você vai sentir saudade de mim e eu não estarei mais aqui. A chantagem emocional mais rasteira, né? Mais rasteira, e é o argumento que ele vai usar. Mas como ele sabe que deu um passo extremo, caução do Jó. A caução, né, é como se fosse o álibi, né? O mesmo digo eu, Senhor. Aí ele cita Jó, o mesmo digo eu, Senhor, que não é muito rompa nos mesmos afetos
quem se vê no mesmo estado. Então, ele se compara a Jó. Então, quem está no mesmo estado, rompe nos mesmos afetos. Então, exagerei, mas como Jó, eu estou numa situação extrema. Então, o tempo todo, ele está lidando com o extremo, com os limites, e está usando todas as estratégias para conseguir continuar a argumentação. Depois, ele vai reiterar as ameaças e a ironia e o sarcasmo. Pode ser que algum dia queirais espanhóis e portugueses e que não os acheis. Holanda vos dará os apostólicos... Vejam a ironia, está falando uma coisa que é o inverso. Holanda vos dará os apostólicos conquistadores que levem pelo mundo os estandartes da cruz. Holanda vos dará os pregadores evangélicos que semeiem na terra dos bárbaros a doutrina católica e a reguem com o próprio sangue. Holanda, enfim, vos servirá e venerará tão religiosamente como em Amsterdão, Meldeburg e Filizinga e em todas as outras colônias daquele frio e alagado inferno se está fazendo todos os dias. Quer dizer, lá, obviamente, não é a palavra do Deus católico que está sendo pregado. Então, vejam, ele vai na ironia e, no final, ele explicita a crítica e o sarcasmo. Então, o texto inteiro, eu poderia tirar outros trechos, eu tirei assim os mais enfáticos, né, para a gente ver essa gama de afetos que ele vai mobilizando ao longo do sermão. Tópico 4, ele encena uma possível resposta de Deus, mas ele rebate essa resposta com argumentos bíblicos. E aí é interessante nesse tópico que o Vieira vai se colocar numa posição em que ele se coloca muito nos sermões, que é a posição de exegeta, de intérprete do texto bíblico, e que isso é uma posição muito importante, tendo em vista o momento da Contra-Reforma. Essa ênfase no pregador como intermediário, em contraponto à ideia da reforma de que qualquer um pode pegar o texto bíblico, lê-lo e interpretá-lo. Então, Vieira vai se colocar muito nessa posição do intérprete, do bom intérprete, de quem sabe decifrar as alegorias, o rebuscamento, a dificuldade, ele consegue interpretar e explicar para o público, que não tem essa capacidade toda, né? Então, os cegos e mancos, aí ele está explicando a alegoria do trecho bíblico que ele acabou de ler. Os cegos e mancos são os luteranos e calvinistas, cegos sem fé e mancos sem obras, na reprovação das quais consiste o principal erro da sua heresia. E ele continua: mas eu vejo que nem esta cegueira, nem este desconhecimento, tão merecedores de vosso rigor, lhe retarda o progresso de suas fortunas. Antes, a passo largo, se vem chegando a nós suas armas vitoriosas, e cedo nos baterão as portas dessa vossa cidade. Porque eles estão aqui, estão chegando em Salvador. E aí ele apela também, falando da cidade de Salvador. Desta vossa cidade disse, mas não sei se o nome de Salvador com que a honrastes a salvará e defenderá, como já outra vez não defendeu. Aí a referência a 1624, a invasão holandesa em Salvador, que o Vieira viveu quando ainda era estudante lá do colégio jesuítico. Nem sei se estas nossas deprecações, posto que tão repetidas e continuadas, então, nos últimos dias, nas igrejas, essas súplicas estavam sendo feitas, segundo ele diz aí, acharão acesso a vosso conspecto divino, pois há tantos anos que está bradando o céu a nossa justa dor, sem vossa clemência dar ouvidos a nossos clamores. Então, ele lembra que lá atrás já houve uma falha divina, porque deixou acontecer a primeira invasão dos holandeses, e aí ele chama atenção para a cidade de Salvador, criada em 1549, e veio com esse nome, né? São Salvador da Bahia, né?
E aí vem mais uma ameaça. Melhor será arrepender agora que quando o mal passado não tem remédio. Então, está pegando pesado, né? Arrepende agora, porque se depois deixar a invasão acontecer, aí não vai ter mais jeito. Então, os argumentos só vão se intensificando. Aí, ele vai dar mais um exemplo bíblico. Antes do dilúvio, Deus estava muito colérico e irado contra os homens, a ira não foi aplicada. E aí, ele vai dando a receita para evitar o futuro arrependimento de Deus. E para que o vejais com cores humanas, que já vos não são estranhas. Então, tem todo esse processo de aproximar Deus do humano, de antropomorfizar Deus. Dai-me licença para que eu vos represente, primeiro ao vivo, as lástimas e misérias deste futuro dilúvio, e se esta representação vos não enternecer, e tiverdes entranhas para o ver sem grande dor, executai-o embora. E aí ele diz, finjamos, pois, o que é até fingido e imaginado faz horror. Então ele cria vamos fingir tudo que vai acontecer de horrível se eles conseguirem invadir. Tá? É nesse momento que a gente vai ter retomada de alguns acontecimentos que a gente encontra na Carta Ânua, de 1626, da invasão efetiva que o Vieira viveu naquele tempo. Então, aí, mais uma estratégia patética, da qual ele lança a mão, é o apelo, e aí, na verdade, antropomorfizado, Deus, Jesus Cristo, ele faz um apelo à piedade do Filho, porque ele diz tudo de horrível que pode acontecer na igreja com os invasores. E aí ele apela à piedade filial. Não me admiro tanto, Senhor, de que hajais de consentir semelhantes agravos e afrontas nas vossas imagens, ou seja, que as imagens de Deus sejam destruídas nas igrejas. Pois já as permitistes em vosso sacratíssimo corpo. Então, o corpo já sofreu violências e suplícios. Mas, nas da Virgem Maria, nas de vossa Santíssima Mãe, não sei como isto pode estar com a piedade e amor de filho. Então, ele vai intensificando os argumentos. Aí, o discurso patético, a mobilização dos afetos de Deus, piedade e arrependimento. Arrependei-vos, misericordioso Deus, enquanto estamos em tempo. Então, ele inverte as posições. Deus está errado, Deus tem que se arrepender e fazer alguma coisa. Aí, tópico 5º, são menos tópicos nesse sermão, é a peroração, que é a parte final, em que o sermonista recolhe os argumentos para chegar ao ápice, para chegar ao ponto central, que mobilizou aquele texto, tá? E é muito interessante que ele vai fazer aí uma síntese da própria argumentação. Então, acho que vale a gente ler esse trecho todo. Chegado a este ponto, de que não sei nem se pode passar, é o ápice, né? Parece-me que nos está dizendo vossa divina e humana bondade, Senhor, que o fizereis assim facilmente e vos deixaríeis persuadir e convencer destas nossas razões, senão que está clamando por outra parte vossa divina justiça. E como sois igualmente justo e misericordioso, que não podeis deixar de castigar, sendo os pecados do Brasil tantos e tão grandes. Confesso, Deus meu, que assim é, e todos confessamos que somos grandíssimos pecadores. Aquele argumento que eu tinha mencionado no início. Mas tão longe estou de me aquietar com essa resposta, que antes esses mesmos pecados, muitos e grandes, são um novo e poderoso motivo dado por vós mesmo para mais convencer vossa vontade. Ele vai retomar aí um argumento muito próximo de um conhecidíssimo soneto religioso do Gregório. Eu já vou mencionar daqui a pouco.
A maior força dos meus argumentos não consistiu em outro fundamento até agora que no crédito, na honra e na glória de vosso santíssimo nome. Sim, e não por amor do pecador, nem por amor dos pecados, senão por amor da honra e glória do mesmo Deus, quanto mais e maiores são os pecados que perdoa, tanto maior é e mais engrandece e exalta o seu santíssimo nome. Então é a argumentação do poema do Gregório. Quanto maior é o pecador, quantos numerosos são os pecados, isso mais engrandece o nome de Deus, porque ele perdoa. Quanto mais ele empenha Deus no perdão. Então, é uma proporção entre os pecados e o perdão. Se é assim misericordioso Deus, que em perdoar pecados se aumenta a vossa glória, aí é quase que textual o poema do Gregório, que é o fim de todas as vossas ações, não digais que nos não perdoais, porque são muitos e grandes os nossos pecados, que antes, porque são muitos e grandes, deveis dar essa grande glória à grandeza e multidão de vossas misericórdias. Olha só, até trouxe aqui, estou me referindo ao mesmo assunto e à mesma ocasião. Pequei, Senhor, mas não porque pecado. E ele diz, se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Mas eu pulei a primeira estrofe, que era a dessa proporção. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa piedade me despido. Agora vem o trecho. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Então, é a mesma lógica da argumentação. Quanto maior é o pecador, mais ele mobiliza o perdão e a bondade de Deus. É uma lógica contábil e narcísica, né? É bom que você perdoe, porque isso vai acabar revertendo para você mesmo. Não, claro, exato. Não pelos pecadores, mas... Pela glória de vosso nome. Pela glória de vosso nome. Essa é a lógica que ele está... É contábil e narcísico. Como se Deus não pudesse ser narcisista. É um pouco estranho. E o barroco é sempre triagem, né? São sempre três elementos do Gregório, e aqui também os sermões, de marcação, que é uma tríade, né? Sempre. No Gregório, por exemplo, tem aquele poema célebre de pregado na cruz, né? Que ele vai. São três elementos sempre, né? O barroco, a estrutura sempre é triagem. E nele também você vê que ele joga, né? Não vai perder a sua glória e não me perdoar, porque ele faz sempre uma tríade. E o que é interessante é que é a mesma cadeia lógico-argumentativa que está nesses poemas atribuídos ao Gregório de temática religiosa. Quer dizer, tem esse tipo de importância da argumentação, que a gente já não vai encontrar desse mesmo jeito na sátira atribuída a ele, mas principalmente nos poemas religiosos, em que se trata dessa persuasão ao próprio Deus de que o pecador tem que ser perdoado. Então aí vem a astúcia argumentativa. A gente mais ou menos já falou dos pontos mais importantes. E aí, assim, ele vai só desdobrando esse jogo em relação às diferentes funções de Deus em castigar, vencei-nos a nós. Porque o que está em jogo somos pecadores, merecemos ser castigados. Mas nos arrependemos e somos, digamos, os defensores da palavra de Deus, os outros são os hereges, então merecemos ser perdoados. Em castigar, vencei-nos a nós, que somos criaturas fracas, mas em perdoar, vencei-vos a vós mesmo, que sois todo-poderoso e infinito. Só esta vitória é digna de vós, porque só vossa misericórdia pode pelejar com armas iguais
contra a vossa justiça. Lembram aquele duplo aspecto, né? Misericórdia e justiça de Deus. E sendo infinito o vencido, infinita fica a glória do vencedor. Perdoai, pois, benigníssimo Senhor, por esta grande glória vossa, perdoai por esta glória imensa de vosso santíssimo nome. Então, na verdade, ele está perdoando, tendo por objetivo a glória do próprio nome. E aí ele termina juntando tudo isso, o nome, o filho, né, a encarnação, a humanização, a mãe, o dever de obediência filial. Junta tudo isso no argumento final. Finalmente, benigníssimo Jesus, então ele agora está falando diretamente com Jesus, não mais com Deus. Verdadeiro Josué e verdadeiro Sol, seja o epílogo e conclusão de todas as nossas razões, o vosso mesmo nome. Se sois Jesus, que quer dizer Salvador, sede Jesus e sede Salvador nosso. Ele está falando da cidade de Salvador também, né? Se sois sol e sol de justiça, antes que se ponha o deste dia, deponde os rigores da vossa. Deixai já o signo rigoroso de leão e dai um passo ao signo de virgem, signo propício e benéfico. Aí ele vai usar toda essa questão, né, da astrologia para puxar para a virgem, que é o gancho para falar da mãe, da piedade. É a postura da justiça. É a postura da dureza da justiça. Errou, pecou, tem que pagar. Recebei influências humanas de quem recebeste a humanidade, da Virgem Maria. Perdoai-nos, Senhor, pelos merecimentos da Virgem Santíssima. Aí a figura de Maria como intercessora, que a gente vê bem no Alto da Compadecida, né? Essa figura da Maria como intercessora em favor dos homens. Perdoai-nos por seus rogos ou perdoai-nos por seus impérios, que se como criatura vos pede por nós o perdão, como mãe vos pode mandar e vos manda que nos perdoeis. Ele agora é representante de Maria, que está mandando que seu filho perdoe os portugueses. Perdoai-nos, enfim, para que a vosso exemplo perdoemos. E perdoai-nos também, a exemplo nosso, que todos, desde essa hora, perdoamos a todos por vosso amor. Aí eu fecho. Aí eu fecho do texto. Comentários? Mas faz sentido dentro dessa lógica da humanização de Deus, que ao final ele recorre a Jesus, que é sim, claro. Se a humanização está presente desde o princípio, enfim, isso é o fecho. E é o finalzinho do sermão, e aí ele termina com amém, pronto. Tá? Então, é patente o tipo de argumentação, de lógica. Esse é um dos textos que tem essa estrutura mais amarrada em termos lógicos argumentativos, e a gente percebe também essa fusão entre toda essa argumentação e a situação da enunciação, né? Esse momento tão dramático de estar à beira de uma invasão. Comentários, dúvidas? No final, é uma inversão. Parece uma inversão do Pai Nosso, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que antes era perdoar as nossas dívidas, né? Depois que mudou para ofensas, enfim, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí, porque ali, perdoai-nos, né? No Pai Nosso está diferente, né? Deus está seguindo o exemplo né? Perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Uhum. E ali é o contrário, né? Perdoai-nos para que nós possamos copiar o seu exemplo e perdoar também. Perdoar a todos. Então, só que a relação é invertida. Mais algum comentário? A gente, então,
começa a falar do Sermão do Bom Ladrão, que é outro sermão muito importante. Vou achar ele aqui nessa... Eu trouxe essa edição só porque é mais prática, porque na edição da obra completa teria que trazer todos os volumes, e aqui eu tenho quase todos. Eu esqueci de colocar ali, Sermão do Bom Ladrão, pregado na Igreja da Misericórdia de Lisboa, em 1655, tá? É importante, nesse não tem muita especificação, só essa menção à Igreja da Misericórdia de Lisboa, em 1655. E é importante o local. Para aqueles que leram o sermão, por que é importante o local? Por que é importante ser Igreja da Misericórdia e uma Igreja da Misericórdia em Lisboa? Acho que não é o público ao qual ele se dirige, não é o público nobre, né? Não é reis, embora tenha alguma nobreza ali misturada, né? Mas é evidentemente mais o público. Exatamente. Mas são pessoas mais comuns, supostamente, né? A gente não tem muitas referências ao público, assim, informações históricas mesmo, mas é importante porque ele está falando de um tema que está muito caro ali, a questão da metrópole, né? A questão de Portugal. Ele não está falando ele não pregou esse sermão na colônia, ele pregou lá. E aí, vamos começar com o conceito predicável, né? Com o trecho que abre, que vem em latim, mas Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, hoje estarás comigo no paraíso, tá? Então, a gente vai partir dessa questão de ir ao inferno ou ir ao paraíso e a relação com os governantes, né? Esse vai ser o tema. E de saída, assim, o primeiro parágrafo do texto, este sermão que hoje se prega na Misericórdia de Lisboa e não se prega na Capela Real, parecia-me a mim que lá se havia de pregar, e não aqui. Daquela pauta havia de ser, e não desta. E por quê? Porque o texto em que se funda o mesmo sermão todo pertence à majestade daquele lugar e nada à piedade deste. Então, direto, ele está dizendo que o tema é mais próximo da Capela Real e não da Igreja da Misericórdia. Então, a estratégia discursiva, e que isso é uma questão importante na retórica, né? Então, na verdade, qualquer oração, qualquer fala, ela tem esse objetivo que ela quer alcançar e as estratégias que vão fazer com que você chegue àquele objetivo. Em termos retóricos, essa estratégia é chamada de ductus, que é a relação que é feita entre o tema, que é interno à oração, e o concilium, que é alguma coisa externa. Então, tem o sermão, tem esse tema, que no caso é um tema que vem no conceito predicado, que é um tema extraído do texto bíblico, então um tema religioso, mas, frequentemente, nos sermões do Vieira, existe um tema exterior que é trazido por associação quando ele desenvolve. Então, o concílio seria essa intenção exterior à oração. Oração como o discurso proferido pelo orador.
Então, o ductus é essa estratégia discursiva. Como misturar um tema religioso com uma reflexão de teor político, que é a que ele faz. Tá? Quais são as estratégias que ele vai usar para fazer isso? Tá? E aí, essa tríade rei, ladrão e salvação vai mover o discurso do Vieira, que é um tema que está desde a epígrafe. Rei, ladrão e salvação. Tá? E aí, a frase central que ele vai colocar aqui é o finalzinho do tópico 1. Nem os reis podem ir ao paraíso sem levar consigo os ladrões, nem os ladrões podem ir ao inferno sem levar consigo os reis. Isto é o que hei de pregar, Ave Maria. Tá? Então, essa é a proposta. A proposta que está lá apoiada no texto bíblico, que é o mote, que é a epígrafe. Tá? E é interessante porque essa frase que o Vieira constrói é uma frase que ela segue uma estrutura quiasmática que é muito comum em determinadas frases fortes do Vieira, que funcionam de uma forma aforismática, como eu falei da última vez. Né? É uma frase que ela pode ser extraída do contexto e fica assim quase como uma reflexão geral. Né? Nem os reis podem ir ao paraíso sem levar consigo os ladrões, nem os ladrões podem ir ao inferno sem levar consigo os reis. Esse é o argumento que ele vai pregar, provar com a sua argumentação. Tá? E aí, o segundo tópico é muito curioso, porque neste sermão, a segunda parte é muito pequena. A segunda parte é só isso, tá? Eu destaquei porque, na verdade, nessa segunda parte, ele vai esclarecer o tema central. Então, é como se fosse quase que um desdobramento da introdução. Ele desmembra a introdução em 2 tópicos. No primeiro, que ele apresenta o tema, e aí ele sintetiza o tema. Levarem os reis consigo ao paraíso, ladrões, não só não é companhia indecente, mas ação tão gloriosa e verdadeiramente real, que com ela coroou e provou o mesmo Cristo a verdade do seu reinado, tanto que admitiu na cruz o título de rei. Mas o que vemos praticar em todos os reinos do mundo, aí ele sai do texto bíblico e vai para a realidade histórica do seu tempo, é tanto pelo contrário, que em vez de os reis levarem consigo os ladrões ao paraíso, os ladrões são os que levam consigo os reis ao inferno. E se isto é assim, como logo mostrarei com evidência, ninguém me pode estranhar a clareza ou publicidade com que falo e falarei em matéria que envolve tão soberanos respeitos. Então, ele já sabe que vai ferir suscetibilidades, vai tocar em poderosos, vai falar de questões que são fortes politicamente no seu tempo. Antes, admirar o silêncio e condenar a desatenção com que os pregadores dissimulam uma tão necessária doutrina, sendo a que devera ser mais ouvida e declamada nos púlpitos. Então, ele não só diz que não é para estranhar a ousadia que ele está tendo de falar sobre esse tema, mas sim seria de estranhar o silêncio dos outros pregadores que não falam sobre esse assunto tão escandaloso naqueles tempos, que é a corrupção.
que é o roubo, que a gente vai ver que é o tema, porque ele está falando de ladrões. Tá? Seja, pois, novo hoje o assunto, ninguém está falando sobre isso, que devera ser muito antigo e muito frequente, o qual eu prosseguirei tanto com maior esperança de produzir algum fruto. Vejam que toda essa metaforização de que a semente é a palavra de Deus que está lá na 60ª é uma metaforização evangélica tópica, é um lugar comum, né? Quanto vejo enobrecido o auditório presente, com a autoridade de tantos ministros de todos os maiores tribunais, sobre cujo conselho e consciência se costumam descarregar as dos reis. Então, na misericórdia, não era uma igreja só para o povo, para o homem comum. Ali, ele aponta para o público. Ele está falando do público presente. Ministros de todos os maiores tribunais. Tá? Então, ele está falando para o público certo. É claro que não é não é qualquer público. Então, e aí ele deixa registrado para o leitor que não estava lá, quando ele prepara a publicação, com quem ele está falando. Tá? Então, o pressuposto central que move o sermão, vocês devem lembrar, que é: sem restituição do alheio não pode haver salvação. Roubou, se não devolver, vai ser condenado. Esse é o pressuposto geral. Tá? E ele vai provar isso com autoridades, tem a calção de nomes importantes, São Tomás, Santo Agostinho, e as frases lapidares. Se não perdoa o pecado, sem se restituir o roubado, quando quem o roubou tem possibilidade de o restituir. Porque aí ele vai fazer uma hierarquia, uma diferença entre o ladrão pobre e o ladrão rico. O ladrão que rouba uma coisa pequena porque está com fome e precisa comer, não é esse que precisa devolver o que roubou. Então, ele vai fazendo uma diferença. A salvação não pode entrar sem se perdoar o pecado, e o pecado não se pode perdoar sem se restituir o roubado. Esse é o tema. Aí vem o tópico 4º. Segunda suposição. Então, a primeira suposição, sem restituição do alheio não pode haver salvação. Essa é a primeira regra. Aí vem a segunda. A lei deve ser igual para todos. A restituição do alheio, sob pena da salvação, não só obriga aos súditos e particulares, senão também aos cetros e às coroas. Tá? Metonimicamente, ele está falando do rei. Cetros e coroas. Aí ele cita Santo Agostinho, que disse que entre os reinos e as covas dos ladrões só há, e latrocínios é a palavra para as covas dos ladrões, só há uma diferença. Santo Agostinho, que os reinos são latrocínios ou latrueiras grandes, e os latrocínios ou ladroeiras são reinos pequenos. Genial essa frase do Santo Agostinho, que vai ser muito útil para a argumentação que o Vieira está desenvolvendo. Aí o Vieira vai lançar mão de uma narrativa, que ele vai usar muito, né? Ele conta uma historinha, uma narrativa, que é importante para a confirmação da sua argumentação. E essa historinha é bem curiosa. Navegava Alexandre em uma poderosa armada pelo mar Eritreu a conquistar a Índia. Está falando Alexandre o Grande, né? E como fosse trazido à sua presença um pirata que por ali andava roubando os pescadores, repreendeu-o muito Alexandre de andar em tão mau ofício. Porém ele,
o ladrão, que não era medroso nem lerdo, respondeu assim: basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador? Assim é. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito faz os Alexandres. Mas Sêneca, que sabia distinguir as qualidades e interpretar as significações, a uns e outros definiu com o mesmo nome. Vou ler a tradução: põe no mesmo lugar o pirata e o rei, sendo que o rei tem alma de ladrão e de pirata. Se o rei de Macedônia ou qualquer outro fizer o que faz o ladrão e o pirata, o ladrão, o pirata, é o rei. Todos têm o mesmo lugar e merecem o mesmo nome. Quando li isto em Sêneca, não me admirei de que um filósofo estoico se atrevesse a uma tal sentença em Roma, reinando nela Nero. O que mais me admirou e quase envergonhou foi que nossos oradores evangélicos, em tempos de príncipes católicos e timoratos, ou para emenda ou para cautela, não preguem a mesma doutrina. Então, mais uma vez, ele está reiterando. O que espanta é que, hoje em dia, os pregadores não estão falando sobre a roubalheira que está marcando o reino. Então, a narrativa é muito importante, porque ele vai dando exemplos de autores, e o Vieira usa tantos autores religiosos, como, por exemplo, vai usar um estoico, Sêneca. Mas passemos brevemente à terceira e última suposição. Nós já vimos a primeira, a segunda, agora a terceira, que é a seguinte: o ladrão que furta... Espera aí, deixa eu ver se eu... Tá. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas levam, de que eu trato, são outros ladrões de maior calibre e de mais alta esfera, os quais, debaixo do mesmo nome, do mesmo procedimento, distingue muito bem São Basílio Magno. Aí ele vai citar São Basílio Magno, que vai dar nome a esse tipo de ladrão. Não só são ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que se vão banhar para lhe escolher a roupa. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais, já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo de seu risco, estes sem temor nem perigo. Os outros, se furtam, são enforcados, estes furtam e enforcam. É primorosa a argumentação, como ele vai construindo. Diógenes, que tudo via com mais aguda vista que os outros homens, viu que uma grande tropa de varas e ministros da justiça levavam a enforcar uns ladrões, e começou a bradar: lá vão os ladrões grandes a enforcar os pequenos. Ditosa Grécia que tinha tal pregador. Vejam que ele chama o Diógenes de pregador. Era um filósofo, mas aquilo que ele estava falando é a função que o Vieira acha que o pregador tem que ter, de alertar contra os problemas, os erros, os latrocínios. Quantas vezes se viu em Roma a enforcar o ladrão por ter roubado um carneiro e no mesmo dia ser levado em triunfo um cônsul ou ditador por ter roubado uma província? E quantos ladrões teriam enforcado esses mesmos ladrões triunfantes? De um chamado Seronato, disse com discreta contraposição Sidônio Apolinar: Seronato está sempre ocupado em duas coisas: em castigar furtos e em os fazer. Isto não era zelo de justiça, senão inveja,
queria tirar os ladrões do mundo para roubar ele só. Então, essa articulação aí de justiça e roubo é muito interessante, muito pertinente para os tempos que nós estamos vivendo agora. Pode ser lido também como um discurso pacifista. Porque as guerras sempre foram isso, né? Sim, pilhagem, pilhagem. O butim de guerra. Enfim. Sim. A Ilíada começa justamente com uma disputa em torno de escravas que são, né, Sim. escrava que é butim de guerra. Mas a questão muito aqui específica era essa questão em relação ao roubo praticado por quem estava ao lado do rei. E aí o texto vai construindo essa argumentação, né? Aí vai o próximo tópico. Ele já comprovou, já citou vários autores, aí ele recolhe, declarando assim por palavras não minhas, senão de muitos bons autores. Quão honrados e autorizados sejam os ladrões de que falo, então são ladrões de alta posição na hierarquia da sociedade, estes são os que disse e digo, levam consigo os reis ao inferno. Aí ele vai mostrar essa articulação. Se o rei escolhe ministros que roubam, os reis irão para o inferno junto com esses ministros. Eles são cúmplices. Agora, esse vai ser o novo foco da argumentação. Pergunta que ele vai fazer. Mas se os reis tão fora estão de tomar o alheio, que antes eles são os roubados e os mais roubados de todos, como levam ao inferno consigo estes maus ladrões a estes bons reis? Então, digamos que os ministros roubem e os reis não saibam. E por que eles vão para o inferno quando os ministros forem? Motivo. Então, ele responde. O primeiro, porque os reis lhes dão os ofícios, os reis e os poderes com que roubam. E o segundo, porque os reis os conservam neles. O terceiro, porque os reis os adiantam e promovem a outros cargos maiores. E, finalmente, porque, sendo os reis obrigados, sob pena de salvação, a restituir todos esses danos, nem na vida, nem na morte os restituem. Então, vejam a argumentação que ele vai desenvolver. Os reis são culpados também, porque são eles que dão aos ladrões os cargos que estes ocupam. Segundo, porque os reis conservam os ladrões nos cargos, nos postos, mesmo sabendo que eles roubam. E também os reis não restituem, não fazem com que o que foi roubado seja restituído. Então, a argumentação, a síntese, aquele que tem a obrigação de impedir que se não furte, se o não impediu, fica obrigado a restituir o que se furtou. Então, o rei tem a responsabilidade da restituição do que foi furtado com a sua anuência, com a sua cumplicidade. O exemplo que ele vai dar é do Adão no paraíso. E aí eu destaquei essa frase, que é um exemplo da engenhosidade, da agudeza do Vieira, porque ele faz aí um jogo de palavras primoroso. Faltavam-lhe poucas letras a Adão para ladrão. E ao fruto para furto não lhe faltava nenhuma. É genial essa construção. Adão para ladrão faltam algumas letras, mas de fruto para furto não falta nenhuma, é uma questão de combinação. Pagou o furto quem elegeu e deu ofício ao ladrão. Deus pagou o erro de ter colocado Adão na posição que colocou. Então, vejam, ele dá esse exemplo assim tão evidente, tão intenso, para ir chegar na questão dos reis. Próximo tópico também é muito importante, em que ele diz que o merecimento deveria ser a única porta de entrada no ofício.
Então, ele está indo aqui, tocando na questão do nepotismo, de você nomear pessoas por conhecimento, por interesses, né? A porta por onde legitimamente se entra no ofício é só o merecimento. E todo o que não entra pela porta, não só diz Cristo que é ladrão, senão ladrão e ladrão. E por que 2 vezes ladrão? Uma vez, porque furta o ofício. Roubou o ofício de uma outra pessoa que tinha merecimento e que não ganhou o cargo. E outra vez, porque há de furtar com ele. O que entra pela porta poderá vir a ser ladrão, mas os que não entram por ela já o são. Que entra pela janela já é ladrão de saída, porque roubou o cargo de alguém. Uns entram pelo parentesco, outros pela amizade, outros pela valia, outros pelo suborno e todos pela negociação. A atualidade disso é incrível. Como se pode escusar quem ao menos firma os provimentos de que não conhecia serem ladrões os que por esses meios foram providos? Então, o rei pode ter a desculpa de que não sabia. Finalmente, ou os conhecia ou não. Se os não conhecia, por que os proveu sem os conhecer? E se os conhecia, por que os proveu no cargo, conhecendo-os? Mas vamos aos providos com expresso conhecimento de suas qualidades. Então, vejam, ele está desmembrando a argumentação e aí ele dá um exemplo, que é esse tópico 8º, que é muito curioso, que é um exemplo em que ele vai fazer toda uma conjugação do verbo roubar e ele vai misturar elementos, né, gramaticais com toda essa questão de crítica aos ladrões, que é o foco do texto. Encomendou ao rei Dom João III a São Francisco Xavier do estado da Índia. E o que o santo escreveu de lá, sem nomear ofícios nem pessoas, foi que o verbo rápio na Índia se conjugava por todos os modos. O que posso acrescentar, pela experiência que tenho, é que não só do Cabo da Boa Esperança para lá, mas também das partes daquém se usa igualmente a mesma conjugação. Então, ele parte desse exemplo, que São Francisco Xavier respondeu ao rei Dom João, dizendo que o verbo rápio era conjugado de todas as maneiras lá no estado da Índia. E aí, esse trecho que é magistral. Conjugam por todos os modos o verbo rápio, tanto que lá chegam, começam a furtar pelo modo indicativo, porque a primeira informação que pedem aos práticos é que lhes apontem e mostrem os caminhos por onde podem abarcar tudo. Furtam pelo modo imperativo, porque como tem o misto e mero império, todo ele aplicam despoticamente as execuções da rapina. Furtam pelo modo mandativo, porque aceitam quanto lhes mandam, e para que mandem todos, os que não mandam não são aceitos. Furtam pelo modo optativo, porque desejam quanto lhes parece bem, e gabando as coisas desejadas aos donos delas por cortesia, sem vontade as fazem suas. Furtam pelo modo conjuntivo, porque ajuntam o seu pouco cabedal com o daqueles que manejam muito. Furtam pelo modo permissivo, porque permitem que outros furtem, e estes compram as permissões. Furtam pelo modo infinito, porque não tem fim o furtar com o fim do governo, e sempre lá deixam raízes em que se vão continuando os furtos. Estes mesmos modos conjugam por todas as pessoas, porque a primeira pessoa do verbo é a sua, as segundas, os seus criados, e as terceiras, quantos para isso têm indústria e consciência. Furtam juntamente por todos os tempos, porque o presente, que é o seu tempo, colhem quanto dá de si o triênio, e para incluírem no presente o pretérito e o futuro, de pretérito desenterram crimes, de que vendem perdões e dívidas esquecidas, de que as pagam inteiramente. E do futuro empenham as rendas e antecipam os contratos, com que tudo caído e não caído lhes venha cair nas mãos. Finalmente, nos mesmos tempos, não lhes escapam os imperfeitos,
perfeitos, mais que perfeitos e quaisquer outros, porque furtam, furtavam, furtaram, furtariam e haveriam de furtar mais, se mais houvesse. Em suma, que o resumo de toda esta rapante conjugação vem a ser o supino do mesmo verbo, a furtar, para furtar. E quando eles têm conjugado assim toda a voz ativa e as miseráveis províncias suportado toda a passiva, eles, como se tiveram feito grandes serviços, tornam carregados de despojos e ricos, e elas ficam roubadas e consumidas. Por mar padecem os moradores das conquistas a pirataria dos corsários estrangeiros, que é contingente. Na terra suportam a dos naturais, que é certa e infalível. E se alguém duvida qual seja maior, note a diferença de uns a outros. O pirata do mar não rouba aos da sua república. Os da terra roubam os vassalos do mesmo rei, em cujas mãos juraram homenagem. Se houvesse um ladrão onipotente, que vos parece que faria a cobiça junta com a onipotência? Pois isso é que fazem esses corsários. Então, vejam a intensificação e para onde ele está apontando a crítica. Aí, no 9º, o ladrão que furta com ofício, nenhum momento se há de consentir ou conservar nele. Então, roubou no ofício, tem que sair do ofício e restituir o que roubou. Em matéria de furtar, não há exceção de pessoas, e quem se abateu a tais vilezas perdeu todos os foros. Então, roubou, tem que perder o cargo e tem que devolver o que roubou. Vou pular esse exemplo do Adão, mas que seria se não só víssemos os ladrões conservados nos lugares onde roubam, se não depois de roubarem promovidos a outros cargos maiores? Príncipes são os companheiros dos ladrões. Esse é o tema da parte 11. E aí vem outro trecho de uma agudeza muito grande. E ele vai trabalhar com etimologia. Antigamente, os que assistiam ao lado dos príncipes chamavam-se laterones. E depois, corrompendo-se este vocábulo, chamaram-se latrones. E que seria se, assim como se corrompeu o vocábulo, se corrompessem também os que o mesmo vocábulo significa? O que só digo e sei, por teologia certa, é que em qualquer parte do mundo se pode verificar o que Isaías diz dos príncipes de Jerusalém. Os teus príncipes são companheiros dos ladrões? E por quê? São companheiros dos ladrões porque os dissimulam. São companheiros dos ladrões porque os consentem. São companheiros dos ladrões porque lhe dão os postos e os poderes. São companheiros dos ladrões porque talvez os defendam. E são finalmente seus companheiros porque os acompanham e hão de acompanhar ao inferno, onde os mesmos ladrões os levam consigo. Então, na verdade, aí ele vai desenvolvendo essa proximidade dos príncipes, dos governantes com os ladrões. Aí ele tem toda essa parte que eu vou pular, que ele está falando do roubo particular, de uma questão particular, e o roubo da fazenda, o roubo público, é uma argumentação muito grande que vai ser encaminhada exatamente para falar sobre a aliança entre os ladrões e os reis. Vou ler mais para o final. Rei dos reis e senhor dos senhores, que morreste entre dois ladrões, aí ele está falando de Cristo, para pagar o furto do primeiro ladrão, e o primeiro a quem prometeste o paraíso foi outro ladrão. Para que os ladrões e os reis se salvem, ensinai com vosso exemplo e inspirai com vossa graça a todos os reis, que não elegendo, nem dissimulando, nem consentindo, nem aumentando ladrões, de tal maneira impeçam os furtos futuros e façam restituir os passados, que em lugar de os ladrões os levarem consigo, como levam ao inferno, levem eles consigo os ladrões ao paraíso, como vós fizestes hoje. Então, ele vai recolher na argumentação final.
E aí, na verdade, ele vai aí retomar, vai desdobrar essa questão. O tópico 12 é todo em cima dessa questão dos ladrões levarem consigo os reis ao inferno e como evitar isso. Aí ele vai dar a resposta, né? E de que modo se pode evitar isso? Bem o final dessa citação, com uma palavra, mas a palavra de rei, mandando que os mesmos ladrões, os quais não costumam restituir, restituam efetivamente tudo o que roubaram, executando assim, salvar-se-ão os ladrões e salvar-se-ão os reis. A única possibilidade de salvação é a devolução, é a restituição. E aí a peroração, que é o fecho, quando ele recolhe, e o teor moralizante da oração. Tendo acabado, senhores, o meu discurso, e parece-me que demonstrado o que prometi, vejam aquilo que a Margarida Vieira Mendes vai chamar de discurso cicerôneo. Vieira vai acompanhando o ouvinte, o leitor, nos passos da argumentação do discurso, de que não estou arrependido. Se a alguém pareceu que me atrevi a dizer o que fora mais reverência calar, respondo com santo hilário: o que não se pode calar com boa consciência, ainda que seja com repugnância, é força que se diga. Hã? Margarida Vieira Mendes. Margarida Vieira Mendes. Ela tem um livro maravilhoso, publicado em Portugal, Oratória Barroca de Vieira, que foi a tese de doutoramento dela. Resumindo, pois, o que tenho dito, nem os reis, nem os ladrões, nem os roubados se podem molestar da doutrina que preguei, porque a todos está bem. Então, ninguém vai se incomodar com o que eu estou falando, porque eu provei a verdade disso que está sendo dito. E aí, ele termina, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores, que morreste entre ladrões. Então, ele retoma o trecho bíblico, a passagem bíblica, para pagar o furto do primeiro ladrão, e o primeiro a quem prometeste o paraíso foi outro ladrão, para que os ladrões e os reis se salvem. Ensinai com vosso exemplo e inspirai com vossa graça a todos os reis, que não elegendo, nem dissimulando, nem consentindo, nem aumentando ladrões, de tal maneira impeçam os furtos futuros e façam restituir os passados, que em lugar de os ladrões os levarem consigo, como levam ao inferno, levem eles consigo os ladrões ao paraíso, como vós fizestes hoje. Então, na verdade, no final, como síntese, obviamente, né, ele vai atacar todos aqueles que usam da máquina pública para enriquecer ilicitamente. Ele vai denunciar escândalos, e o Vieira vai fazer isso na prática. Com isso, ele vai se indispor com muitos membros, né, da máquina administrativa portuguesa. Ele vai denunciar escândalos, riquezas ilícitas e a desproporcionalidade das punições. Então, esse texto é de uma grande atualidade. Acho que aqui não sei se a gente ainda consegue começar algum outro agora. Se vocês querem falar sobre esse texto, tem alguma questão. Aí a estratégia argumentativa é bem diferente, né? O que é interessante é fazer esse contraponto entre os diferentes sermões, pensando na importância que é a questão das circunstâncias da enunciação. E a estratégia argumentativa que faz com que ele articule o conceito predicável, o tema bíblico, o texto bíblico que funciona como epígrafe com as questões políticas que ele está convocando. Quer dizer, esses dois sermões que a gente comentou hoje são sermões que têm essa premência histórica, né, marcados por situações importantes, e como ele usa uma estratégia argumentativa muito eficaz para fazer essa associação entre textos bíblicos, argumentações bíblicas e uma reflexão ou uma atuação no seu presente histórico.
né? Tanto na questão da invasão holandesa, quanto aqui, que o que estava em foco era denunciar a corrupção dos ministros do rei, de quem estava ao lado do rei, dos laterones ou latrones, né? E aí ele vai usar toda a estratégia argumentativa para provar os seus argumentos. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, assim, sobretudo vocês, né, que estão começando, talvez, e deem aula, é que ele forma, ele próprio, o público dele leitor, né? Ele é um autor que faz toda uma argumentação, claro, retórica, mas ele forma um público leitor no momento em que ele se refere sempre a um solo comum, que é a Bíblia, né? Que é a geografia ou a filosofia antiga. Então, ele acostuma, entre aspas, o leitor dele ou o ouvinte dele aqueles temas, né? Então, hoje, quando a gente fala que, por exemplo, para penetrar no texto de Guimarães Rosa, você tem que se familiarizar com o léxico de Guimarães Rosa, né? Hoje, assim, na minha opinião, Guimarães Rosa virou moda, né? Agora, todo mundo agora já leu Grande Sertão Veredas, quando na nossa época era um desafio inimaginável. A minha prova de aula é Guimarães Rosa na UF. Então, aquilo era, né, de se estremecer, meu Deus, tal. Hoje não, hoje todo mundo já está lendo Guimarães Rosa. Então, você já criou, entre aspas, mesmo que seja farfelu, quer dizer, mesmo que seja uma bobagem, né, a gente sabe que tem muita gente por moda falando em Guimarães Rosa, mas você já está com um certo público. Imaginem nesse século, no 17, aí, né, ele formando, ele próprio, quer dizer, veja um avanço tecnológico, na minha opinião, que é Vieira, né? Ele já está formando um público para a posteridade, né? Quer dizer, 400 anos quase depois, nós estamos aqui acostumados a lê-lo e a entendê-lo, de certa forma, né? Mesmo quando ele delira em alguns momentos, mas você já está quase que acolhido por esse texto, né? Não causa tanta estranheza, quer dizer, embora seja evidente cunho religioso, né? Sermões e tal. Eu acho que ele até causa a estranheza, que é o fato de que nós não temos muito mais essas referências. Quer dizer, eu senti isso quando eu comecei a estudar o Vieira, é como se o objeto fosse recuando, porque para estudar o Vieira eu tive que estudar filosofia greco-romana, teologia, então, porque o mundo de referências de um jesuíta do século XVII era vastíssimo. Então, o Vieira, na verdade, ele está se utilizando de todo o conhecimento com o qual ele foi formado no colégio jesuítico, que era exatamente não só a formação religiosa, mas a formação retórica, que passava escolástica e que passava também por esse conhecimento da filosofia. Então, ele vai citar uma série de autores. É claro que a gente fica se perguntando a compreensão do público. É claro que há sermões em que ele cita mais autoridades, é claro que há sermões em que ele cita menos, e a gente até nem pode se perguntar em relação a público, em certo sentido, porque a gente tem que ter em mente que o Vieira preparou esses textos para publicação a posteriori. E aí a posição dele já era a de um autor preparando um texto para ser publicado. Quer dizer, quando ele pega os borrões, como ele chama, os rascunhos, digamos assim, que ele tinha dos sermões, e ele transforma esses borrões em texto para ser impresso, o público já é outro. É o que o Alcir Pécora vai falar de circunstâncias indiretas da pregação, é exatamente o Vieira já numa fase posterior da vida, com tudo que ele tinha vivido, às vezes, né, 1640, o Sermão pelo Bom Sucesso, quando ele vai preparar, a partir da década de 70, quantas décadas se passaram, quando ele vai preparar esse texto para publicação. Então, ele vai colocando algumas coisas ali que tem a ver
com outras questões, e aí o público já não é mais o público que estava ali presente, embora ele mencione o local, a data, ele está evocando, de certo modo, a lembrança desse público, mas quando ele prepara o texto para ser impresso, o texto vai se abrir para o público de leitores, que não vai ter mais essa fisionomia tão marcada de um público numa capela ou numa igreja, que é um público, digamos, mais restrito. Então, tem todas essas questões, mas, de fato, há esse campo de referências, de citações, que é muito grande. Ele vai dialogar com todo esse corpus da antiguidade greco-romana e com a tradição católica, né? Serão as autoridades com as quais ele vai lidar no texto. Eu acho que não dá para começar agora, a gente pode conversar mais um pouco. Gabriel, você quer perguntar? Gabriel Costa, me identificando, aluno da professora Ana Lúcia. Antes de tudo, eu queria parabenizar a professora Ana Lúcia, que completou 70 anos no sábado. Ela é assim, uma um dos grandes fez um dos grandes nomes da nossa instituição. É sempre um prazer cognitivo imenso ouvir a senhora falando. Enfim, elogios que ela recebe de todo o corpo discente da UERJ. E a minha pergunta, professora, pode ser um pouco basilar para a senhora, mas é a seguinte: eu percebo, a gente percebeu que esse jogo retórico de Antônio Vieira, que muitas vezes se avizinha do blasfemo ou do politicamente perigoso, ainda assim está previsto no Código Teológico Retórico Político de sua época. Sim. Perfeitamente. Só que, assim, mas pensando a recepção da época, será que esse xadrez engenhoso, mas às vezes arriscado, também não atraiu, além da atenção dos ouvintes que ele buscava captar com seus efeitos maravilhosos, também uma atenção negativa das instituições da época? Sim, claro. Atraiu a ira, por vezes, porque, inclusive, o Vieira chega a dizer isso nas cartas, depois de pregar o Sermão da Sexagésima na Capela Real, para pregadores da corte, que são encenados de uma forma crítica, parodiados, inclusive, ele diz numa das cartas que vários pregadores, uma quaresma inteira, pregaram contra ele. Então, na verdade, isso provocou uma série de problemas. E a gente também não pode perder de vista que o Vieira... Claro que a gente não vai dizer que foi por isso, que seria um erro, mas que o Vieira também foi objeto de investigação pelo Tribunal do Santo Ofício. Ele chegou a ser preso pelo Tribunal do Santo Ofício por questões religiosas. Já falei para vocês, pela carta que ele escreveu para a rainha, por ocasião da morte do Dom João IV, mas, obviamente... tem toda uma questão dos dominicanos que tomavam conta do Tribunal da Inquisição, e o Vieira escreveu muitos textos, papéis, documentos, criticando o modo de proceder da Inquisição portuguesa. Um dos volumes da obra completa que fala que inclui documentos vários, que não são sermões, não são cartas, não são textos proféticos, e aí a gente tem textos do Vieira criticando os estilos da Inquisição portuguesa, como ela agia em relação à apropriação de bens dos cristãos novos, como é que a Inquisição agia. E o Vieira tem assim o episódio, né, que ele conseguiu, depois dele conseguir sair do cárcere da Inquisição, mas ainda com a sanção de não poder pregar, nem falar, nem escrever sobre os temas sobre os quais ele tinha sido condenado, acerca dos quais ele tinha sido condenado, ele foi a Roma e conseguiu do Papa a suspensão desse veto.
Então, isso também a gente fica imaginando o que provocou de ressentimentos. Então, o Vieira tinha certos problemas com os ministros do rei. Tem toda uma questão que é muito curiosa. Tem um filme do qual eu gosto muito. Há 2 filmes sobre o Vieira. Há um brasileiro e um português. O filme brasileiro, do qual eu gosto demais, que é do Júlio Bressani, que é um cineasta magnífico, o filme se chama Sermões. Nesse filme tem uma cena de uma passagem da vida do Vieira, que é, na verdade, quando o Vieira faz uma sugestão ao rei de uma certa questão econômica. Pouco importa detalhar agora o caso, ele dá uma sugestão em relação ao investimento em companhia de comércio, e, na época, os ministros do rei disseram que não era para seguir essa sugestão dele, e ele escreveu um texto com as sugestões, porque as sugestões que ele estava dando ainda estavam muito cruas, precisavam ser mais trabalhadas. E aí o Vieira, depois acontece a quase invasão, a situação se complexifica e ele é chamado para tentar ajudar a colocar em operação aquilo que ele tinha sugerido antes. E a resposta dele, segundo consta, mas enfim, é que os ministros e no filme do Bressani isso é encenado, os ministros do rei não acharam que a minha sugestão estava muito crua, pois eles que a escusam agora. Isso no filme aparece assim, numa cena que o Vieira chega num palácio, etc. Então, assim, há uma série de questões, porque, obviamente, ele falava muito, ele tinha uma relação com pessoas influentes da corte e ele dava pitaco em várias áreas do conhecimento, né? Economia, porque ele chegou a ser embaixador, ele foi à Holanda, ele foi a vários lugares como enviado do rei. Então, né? Tá? O outro filme, só para continuar, não deixar uma ponta solta, o outro filme é do grande cineasta português, Manuel de Oliveira, que tem Palavra e Utopia, que é um filme muito diferente do filme do Bressani, é um filme biográfico. Ele faz um filme contando a vida do Vieira, aquele filme bem linear, contando a vida do Vieira, e é interessantíssimo porque são 3 atores que interpretam o Vieira. Os 2 primeiros, o Vieira jovenzinho, o Vieira adulto, 2 portugueses, e o Lima Duarte interpreta o Vieira velho, e no Júlio Bressani é o Otton Bastos, que faz um Vieira magistral. Então, é isso. Na próximo encontro, que vai ser... Então, a gente mantém aquela proposta da última, de ficar só nos sermões? Aí a ideia é vou tentar ver se eu enxugo para ser mais rápida. Eu queria trabalhar com vocês, mas não vai dar para trabalhar tudo que eu tinha pensado. Trabalhar com vocês o Sermão do Demônio Mudo, que é muito interessante, porque traz o tema da mulher, da vaidade feminina. Do Demônio Mudo, aí a gente tem opções. Tem o Sermão da Quarta-feira de Cinzas, que é a temática da morte. Que é... Hã? Pois é. Então, a gente não discutiu. Então, de Quarta-feira de Cinzas, Demônio Mudo. Demônio Mudo, a gente teria outras opções. 14º do Rosário, que é sobre a temática da escravidão. Teria algum sermão sobre os índios. E ainda teve a sugestão do Nossa Senhora do Ó, que é magistral, maravilhoso, mas que ele trabalha com essa questão do útero de Maria, né? Aí eu posso mandar para vocês todos esses, e aí eu vejo o que eu consigo comentar, tá? Eu também já escrevi textos sobre alguns desses sermões, depois que, se alguém se interessar, eu posso mandar os textos, tá? Então é isso, ficamos aqui.